Olá, Mauro! Tudo bem, meu caro? Como é que vai? Tudo bem? Mais uma vez. Olá, pessoal! Pessoal, tudo bom? Todos bem-vindos aí a mais esse encontro cafeinado. Mauro, Ué, tá se espreguiçando por quê? vamos gravar depois. Grava depois, tá louco? O chefe vai chegar aí e vai botar pilha na Ô, gente. Mauro, Oi? a gente trabalha por conta. É mesmo. Ô, Mauro, mas fala uma coisa. Você lembra quando foi a última vez que você Oh. bateu um ponto? Ah, lembro. Eu já trabalho, né, com PJ há muitos anos. Mas em paralelo, já há muitos anos, eu tenho a carreira de professor. Verdade. E aí, nesse cenário, eu sou CLT, né? Quando acontece, eu sou ali CLT. Então, ó, antes de pandemia, eu estava batendo ponto. Aí chega a pandemia, eu continuo dando aula online, aí eu não preciso mais bater o ponto, né? Mas eu tenho os horários da aula. Então, foi o último meu compromisso ali, que é religioso. E o seu? Quando é a última vez você A última bateu vez o que eu ponto? bati o ponto foi em dezembro de 2013. 13. Olha só. Olha aí, mais de 10 anos aí você está nessa história. Pois é, pois é. Mas, ô Mauro, por que estamos falando sobre isso? Porque o tema de hoje, ele é ligado a gente falar sobre, de novo, mais um tema que nasce da nossa experiência, que fala sobre ser freelancer, né? Como que é isso no cenário, como evoluiu as nossas experiências e como está o mercado hoje de ser freelancer. Isso é realidade ou isso é, sei lá, uma fantasia? Sim. Né? E- Mas lembra, Ah. agora é eu que vou falar Ah, contigo, né? meu Deus. A gente sempre abre o nosso encontro aqui para falar do Shazam, né? Shazam, vamos lá, hein? O Shazam é aquela técnica para a gente esquentar um pouco o cérebro. Eu vou perguntar para ele, né? Nesse episódio eu pergunto para ele 3 coisas de algum momento ali que pode ser relacionado ao tema de hoje. E aí depois ele Sim. devolve E essa pessoal, pergunta pra mim. lembrando, responde, comenta aqui ó, no vídeo, Quais lá no são, Instagram, tá quais bom? são esses 3 momentos aí para você, tá bom? Exato, tá bom? Ah, eu vou colocar para você o seguinte: quais foram as 3 motivadores para você se tornar um freelancer? Vamos lá então. Eu acho que o primeiro motivador meu, isso antes de começar, foi o trabalho. Eu precisava de um trabalho e ali eu vi a oportunidade de eu ganhar dinheiro com clientes com pessoas que eu já conhecia. Joia. Né? Então foi o dinheiro, primeira parte. Fazer caixa. Exato. Né? Aí veio de uma necessidade. Sim, Tem algum prazer nessa mudança? foi a segunda situação. Né? Então eu já fazia algo que eu gostava, só que para outras empresas. E eu tinha muito cliente ali na área que eu gostava, que era eventos. Né? Então eu trouxe um pouco do amor ali e fui trabalhar focado em clientes ali no ramo de eventos. Que também tinha um pouco da sua banda, eu imagino, né? Que você já tem uma Quando, banda muito imagina que antiga. a banda acaba, eu viro DJ. Aí Uhum. nesse meio tempo eu conheci uma galera que era tudo DJ. E aí dali eu conheci Produtores. produtor, dono de casa noturna, né? Então acho que um segundo ponto foi esse. O cenário mesmo te atraiu ali, Exato, né? né? E depois que eu comecei eu tive um outro motivador. Com pouco tempo eu já estava fazendo muito mais dinheiro do que todos os empregos que eu já tive. Interessante. Né? Eu sempre tive ali um salário X e acompanhando o mercado, né? E como freelancer não, eu consegui passar disso. Passar daquilo, interessante. Vou abrir então, porque agora isso acaba voltando para mim, Exato. né? Eu vou usar esse também como abertura para o meu. Em algum momento eu me toquei que trabalhando para os outros eu gerava lucro. Aí eu dei um estalo. Será que eu consigo gerar lucro para mim? Então acho que o meu primeiro motivador pensar nisso. O segundo motivador foi trabalhar com quem eu gosto. Não necessariamente só fazer o que eu gosto, mas na área, no segmento que eu gosto. E, por acaso, comecei a trabalhar com comunicação. Eu iniciei com a minha ideia de ser um jornalista, né? Mas depois, no meio do caminho, eu entendi que eu não precisava abandonar o que eu fazia, que eu já estava na área de logística, mas usar essa comunicação numa empresa minha, num CNPJ meu. E aí isso nasceu aí a minha empresa. E o terceiro, eu acho que é um pouco de... A gente vai falar muito disso hoje aqui, né, nesse episódio de hoje, que é sobre não ter uma agenda fixa, bitolada, né? Eu lembro de situações quando a minha mãe estava começando a ficar doentinha e tal, eu tinha o prazer de às vezes estar com ela fazendo um passeio numa terça-feira, né? Em compensação tinha sábado que eu estava trabalhando o dia inteiro, até de noite mesmo. Então, essa agenda flexível também me ganhou assim de cara. Fechou? Não, a história do ponto, né? Bater o ponto
é um pouco escravizador, a gente tem que Sim. falar isso em voz alta, né? Legal. Mas vamos contextualizar o que é ser freelance hoje, né? Então, você tem muitos amigos freelances? Tenho. Eu acho que a gente, né, acaba sendo rodeado por isso. Conheço bastante gente de várias áreas, né? E até vou trazer uma curiosidade, um outro Qual? ponto, né? O lance de freelancer é o lance, né? Vamos falar sobre empreender. Eu né, montei minha banda com 12, com 11 anos eu tava ali começando a tocar violão, montei minha banda, Uhum. e eu lembro que na época eu tinha um salário Hum. e eu trabalhava ganhando, era R$ 300, e era tipo como se fosse um salário mínimo hoje, Hum. né? E aí eu comecei, eu tocando violão e tal, aí chega um, ô, vai, você não ensina? Joia. Tá, vai, R$ 30. E daqui a pouco eu tava com Bacana. 10 alunos. A sua E eu tava vez- fazendo mais 300. Então, tipo, Joia. né? Olha que legal. Então, foi Bacana. um lance ali, né? Que De... transformador, que ótimo. Então, Essa história eu não sabia. Essa é história do bacana, violão eu eu não lembrei sabia. agora aqui. Que bacana. Mas voltando, né? Sim, a gente tem bastante gente. Eu sempre fui uma pessoa que sempre indicou muito. Volto naquilo, né? Se eu tô trabalhando de sábado, é porque tá entrando dinheiro. Se eu tô trabalhando de madrugada, é porque tá entrando dinheiro. Se eu tô, né? Então, Joia. a gente, eu acho que no dia de hoje, né, tudo muito alto, valores, tudo, né, o custo ficou muito mais alto de vida, então acaba Até trazendo é interessante isso. porque às vezes tem muita. Eu tenho casos também assim de amigos que são freelance no tempo livre, porque são lá CLT, estão Sim. seguindo o ritmo ali, né? E eles encaixam isso num segundo turno. E é engraçado você falar assim, isso pra mim, né? Porque eu lembro que muita gente chegava em mim e falava, Wagner, quanto tempo você trabalhou assim até você trabalhar só com agência? Joia. E no meu caso eu falei, não, eu já comecei trabalhando só com isso. Perfeito. Assim, eu trabalhei, Interessante. enquanto eu fiz faculdade, né, ali, eu trabalhei em outras empresas. Mas a partir do momento que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar por conta. Direto E no desde seu lá eu propósito. tô aqui, né, há Bacana. mais de 15 anos ali, Bacana. trabalhando nessa área. Eu sou mais recente. Eu acho que eu me torno freelance a partir de 2008, quando eu saio do mercado. Eu começo, eu ainda estou tentando trabalhar no setor de logística, mas a maneira como eu fui contratado, eu ia ser caro demais para o meu contratante. Eu adorei o projeto que ele tinha, mas ele não batia o salário. Foi a hora que eu vou. Pá, e se eu chegasse aqui com você com PJ? Ah, com PJ você muda tudo. Você faria isso? Ele me disse. Me dá uma semana só para mim, Sim. né? Porque eu já sei como é que funciona mais ou menos, como é que eu vou estabilizar isso e eu volto. Sim. Uma semana depois eu voltei com tudo resolvido, ó. Eu consigo abrir essa empresa nesse tempo assim assado, e aí você me contrata com o PJ. E trazendo isso, né, Mauro, assim, vamos pensar assim, tô começando a trabalhar por conta. O que você sentiu ali na dificuldade inicial ali? Tô começando a trabalhar por conta. O que você viu ali de dificuldade? Primeiro, eu acho que a inconstância, né? Porque quando a gente trabalha assim por conta, uma hora tem um trabalho, uma hora não tem. Às vezes você tem um projeto engatilhado e na última hora ele é vetado ou é postergado. Então tem ali um pouco semana da, que você da tá, tipo, ansiedade, sem sabe? dormir o tempo todo e daqui a pouco outra semana você. Por um exemplo, né? Essa semana eu trabalhei ali 3 dias seguidos com projetos diferentes. Aí agora vai chegar a próxima semana, só vou ter um projeto. Aí na outra semana tem 2. Então, esse sobe e desce, eu acho que hoje eu já aprendi. Né? Mas lá no início me dava uma angústia, mas parece que eu estava deixando alguma coisa para depois. Sim. E acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas quando a gente aprende a ser por conta, ou PJ, ou freelance, qual é o nome que a gente for usar aqui, a ansiedade tem que ir para baixo, tem que descer, porque você não vive mais aquela rotina de cumprir hora. Você tem que entregar produtividade. Sim. Uma coisa que eu senti muita dificuldade e acho que hoje quando você qualquer lugar que você vai estudar criação, a dificuldade que todo mundo que trabalha por conta levanta é precificação. Nossa, eu lembro que eu já falei muito com você sobre isso. Lembro que a gente eu fiz consultoria com você, né? Como precificar um trabalho nosso? Será que é demais? Será que é de menos? E eu costumo dizer, né, assim, tem um lance da coerência, você entender quem é você no mercado e como é o seu mercado. Ponto inicial. Né? Mas fora isso também é o ponto de você, quanto eu preciso pro meu mês, né? Para mim ter uma folguinha ali, como eu gosto de dizer, para dar para mim pagar minhas contas e comer o meu hambúrguer. Joia, gosto. Então e aí com base nisso, eu preciso ganhar X valor, divide ali por horas,
É um 76, né? 176 horas. E aí você vai ter o valor da sua hora. E quanto tempo eu gasto para fazer esse projeto? Tantas horas. Tantas horas, né? assim. Você sabe o que você está falando? Estou lembrando eu tenho um primo que há alguns anos ele está fazendo Uber. Sim. E aí você falando, eu lembrei dele me explicando, eu fiz a minha conta semanal, o quanto que eu gasto disso de gasolina, ele reserva um valor para trocar pneu, para fazer manutenção, ele já vai fazendo ali uma poupancinha, e ele fala, eu tenho que fazer tantas viagens de tantos quilômetros para ganhar tanto, e aí, a partir dali, tudo é lucro. Sim. Então ele sabe quanto que ele tem que trabalhar por dia, se não conseguir hoje, o quanto que ele tem que fazer a mais no dia seguinte. Então, outra coisa que eu acho que eu lembrei é de fazer muita conta. Sim. Acho que quando a gente começa a trabalhar por conta, né, que essa entrada do dinheiro, ela é um pouco sobe e desce. Eu acho que você vai fazer né, muita eu conta acho que no papel. entender que não é porque o dinheiro é seu, ele é seu. Eu lembro, é muito disso. Então, tipo, volto a dizer, esse mês entrou muito dinheiro, no mês que vem pode não entrar nada. Pode não entrar quase nada. Né? Então eu acho que é sempre o controle financeiro ele é muito importante. É o que você falou dele, né? Dificilmente alguém faz isso. Eu tenho um amigo que ele já foi meu sócio na parte de som, quando a gente trabalhava com locação de som. E eu lembro que ele falava muito disso, que você tem que colocar até a depreciação do equipamento. Perfeito. Esse é o ideal, né? Só que a gente acaba não fazendo ali, né? Sempre. Mas é o mundo real ali, tudo que a gente tem de custo ali tem que entrar. E acho que uma coisa que você falou agora que eu também lembrei, né? A gente já trocou esse papo em algum momento. Que às vezes a gente sozinho, a gente não é uma empresa, não tem um time, não tem um escritório, né? Não tem lá uma placa na porta, que a gente às vezes pode ficar para segundo no momento de decisão com o cliente, né? Eu vou preferir uma agência consolidada, eu vou preferir uma consultoria que não é só uma pessoa. Acho que talvez a gente tem que ter um fôlego diferente para conseguir vencer essa etapa, né? A coragem de ir lá e eu estou apto a fazer esse trabalho que você eu quer. acho que né, e captar cliente, né? Como que a gente faz? Eu acho que estou montando a minha empresa. O inicial, gente, vai no seu ciclo ali. Eu demorei muito tempo para entender que de repente era só eu pedir. Falar em voz alta. Né? E conversar com alguém. Por muito tempo, meus primeiros, ali, acho que por mais de um ano, meus primeiros clientes ali, eles chegaram até mim, eu não sabia que você fazia isso. E eram meus amigos. Tá vendo? Né? Tem um conceito muito interessante quando a gente vai falar de RH, que os nossos familiares e os nossos amigos são os que menos conhecem a nossa habilidade profissional. Parece que a gente tem vergonha de dizer, né? E quando a gente se vira freelance, essa vergonha tem que sumir. Eles são os nossos melhores propagandistas. Exato. Né? Vou dar um exemplo interessante, né? Eu recentemente perdi minha mãe, você sabe disso. Sim. Eu estava ali num processo de trabalhar muito de casa para poder cuidar dela. Exato. A partir do momento que a minha mãe falece, eu tomei a atitude de falar em voz alta para os meus conhecidos, eu quero trabalhar, eu quero projetos para sair de casa. E vem dando muito certo, sabe? Eu acho que está pipocando, primeiro, ideias novas de trabalho que eu nunca imaginei que eu ia fazer, mas eu vejo que está dentro das minhas habilidades. E outra situação eu estou conseguindo fazer mais caixa com projetos mais longos. Então, peraí, o próximo passo o que mais te surpreendeu, então? O que mais me surpreendeu é saber que eu tenho um valor ali, né? O meu valor ele não era atrelado a uma marca que eu representasse, né? Eu pensei em algum momento, né? Eu falei aqui, será que eu daria lucro para mim mesmo? Eu consigo dar lucro para mim porque eu aprendi muita coisa. A minha caminhada já é longa, então eu tenho muita bagagem para entregar. Sim. Sabe que até é uma coisa legal de pensar quando você trabalha como freelance, autônomo, né? Ou é dono de uma empresa, que isso eu aprendi no Sebrae, que é o lance de você também você ter as suas metas, né, onde você quer chegar. Isso é muito importante no marketing e tal. Então, o lance da Alice, né, onde você quer, para onde você quer ir, né? Onde você quer chegar. Se você não souber, para qualquer lugar. Porque ela vai importar. Tá tudo certo, né? Então, quando você sabe direitinho, você tem uma meta clara do que você quer, né? Então você estipula ali pequenas metas nesse caminho. E a cada conquista celebrar, porque a gente gosta, parece que dentro da gente, a gente tá sempre ali, quando dá uma coisa errado, a gente vive aquele luto, né? Mas
quando a gente tem um sucesso, a gente Nem sempre comemora. não comemora. Então aí a gente deu um Parece que salto. o nível de cobrança, quando a gente é freelance, o nível de cobrança cresce absurdamente. Sim, E temos que ter cuidado com isso. nossa, autossabotagem, eu acho que é uma coisa que é muito, né, assim. Então, eu falaria muito isso, gente, tô trabalhando por conta, sou um freelancer, tenho uma empresa, né? Ah, qual que é a minha primeira meta? Eu quero faturar X valor. Faturou o valor? Ou eu quero meu primeiro cliente, depende da sua área. Enfim, chegou num resultado legal, entendeu? Comemora. E não precisa ir, eu vou viajar. Gente, vai na padaria, compra uma Coca-Cola e bebe, sei lá, e fala, essa daqui é para comemorar. É porque é para comemorar esse resultado bacana, Né? esse cliente que eu conquistei, ou esse projeto que foi entregue, né, com elogios, né, com feedback Sim. bacana depois. Né? A famosa liberdade do freelancer existe? Então, hoje, né, hoje a gente vê muito, a gente é impactado o tempo todo pelos gurus da internet, né? Eu acho que o Érico Rocha e o Flint trouxeram o lance de vender cursos, né? Vamos... E basicamente, dentro dessa fórmula, ele coloca que você tem que falar que você é bem sucedido e que você vai ter essa liberdade. Eu coloco essa liberdade em pontos, tá? Como Sim. assim? Por exemplo, hoje eu acordo, eu vou pra academia, eu não tô preocupado que eu tenho que tal hora, tenho que fazer uma coisa, eu não tô preocupado com isso. Eu chego da academia, eu vou brincar com a minha filha, eu só tô de olho ali. Tem alguma coisa urgente? Vamos correr. Só que eu posso deixar, dependendo do que for, eu posso fazer de noite. Eu não tenho isso. Perfeito. Diferente do CLT, né? Que no CLT você tem ali É. aquele horário comercial para entregar. Você tem né? que cumprir a hora e não necessariamente uma produtividade. Exato, né? Então, você tem sim essa liberdade de, né? Mas na outra ponta, o que eu vejo também é uma coisa normal na minha rotina. Esse ano não, eu vou fazer diferente, eu já falei. E acho que você vai falar um pouco sobre isso também. Eu vou viajar, eu levo meu computador, por exemplo, comigo. Né? Ah, mas você vai... Se eu precisar, ele tem que estar ali do meu lado. Esse ano eu já falei, não vou fazer. Né? Então, pensa, são mais de 10 anos trabalhando com isso e é o primeiro ano que eu estou Concordo, falando que não, esse ano eu vou desligar por um período. Você falou uma coisa interessante, porque em algum momento, se você escolhe fazer uma viagem, você fica um pouco com culpa porque você está indo viajar. E se um cliente chamar? Né? Porque eu acho que até o próximo, já né? vou emendar, Isso. né? Porque a gente tem dentro dessa história da liberdade do freelance, a gente também descobre que um lado assustador é que você acha que você tem que sempre estar disponível. Então, essa história da viagem vira uma culpa. Se você dormir um pouquinho até mais tarde, vira uma culpa. Se você está passeando com a sua mãe ou com a sua filha numa terça-feira à tarde, vira uma culpa. Eu costumo dizer, a gente tem agência aqui, né? E eu trabalho às vezes da minha casa, né? Então tenho essa liberdade de lá, trabalhar né? de onde eu quiser, né? E eu costumo dizer pra Juliana, que é minha esposa, que quando a gente tá trabalhando, eu tô trabalhando de casa e às vezes eu tô ocioso, eu fico muito desconfortável, porque a sensação é que se eu sentar no sofá lá, ela vai falar, não trabalha, não tenho o que fazer, e, né? Mas é por isso, porque às vezes eu fico até de madrugada e às vezes a gente passa por semanas. E acho que isso volta na autossabotagem, né? Falando em freelance, eu trabalho, por exemplo, fazendo serviço para algumas agências e eu fiquei um tempo ali sem receber alguns jobs, né? E aí na minha cabeça eu ficava, tô ruim, meu serviço não presta. Fui E não, esquecido. Exato, só que na verdade a agência tava com pouco serviço. Né? E agora, o Mauro viu hoje, entre aqui né, a gravação, alguma coisa, eu tô Tem que toda parar hora pra fazer uma reunião, parar para fazer uma responder. reunião, então, porque agora voltou. Então, também tomar cuidado com essa, né, com autossabotagem, né? Autossabotagem, né? Tem a síndrome do impostor, que você Sim. acha que tudo que você faz podia ser melhor, que não está bom o suficiente. Sim. Então, isso vem muito nesse cenário da gente freelance. A gente comentou um pouco disso no episódio que a gente falou de home office, que acho que um pouco junta essa sensação, parece que eu estou longe, parece que eu estou esquecido, né? E aí, esse é um outro trauma que eu trago, a minha percepção. Eu sempre fui um cara muito comunicador, você sabe disso. De sempre trabalhar com grandes grupos, seja grupo de logística, ou seja sala de aula ou treinamento. E quando eu vou para home office, eu sinto a solidão. Né? Sim, eu acho que é a nossa área, né? Porque a gente trabalha numa área que é um computador
E o trabalho acontecendo. E a nossa criatividade, né? Por Mas exemplo, não é o caso de, eu tudo trabalho pelo com computador. vendas que eu tenho que estar vendo pessoas. Não, meus clientes, pô, já fiz trabalho, né? Eu moro em São Paulo, em Santo André especificamente, e já fiz trabalho com o pessoal de Macapá. Eu nunca fui para Nunca Macapá. foi para Macapá. Isso Né? é uma experiência muito Então boa. eu tenho muitos clientes, muitas pessoas que eu atendo que são de outros estados. E não necessariamente ali, ainda mais hoje com o WhatsApp, né? É muito fria aquela Júnior. conversa, né? Então é o que a gente fala, né? Hoje a internet ela facilitou, ela aproximou muitas pessoas, mas de outra forma falta aquele calor, né? O abraço, Concordo, o bom dia. concordo. O olhar no olho ali presente, isso muda pra caramba. E o freelance só nos vai dar esse momento, talvez o momento das entregas que a gente vai Sim. fazer. Né? Por exemplo, eu faço ali o desenvolvimento de um projeto de treinamento ou de consultoria à distância. Vamos começar? Topou o projeto? Eu já fiz lá 4, 5 Sim. reuniões. Topou o projeto? Vamos. Então, ó, semana que vem eu tô aí, a gente vai Sim. começar a fazer. E voltando até no que você falou do seu primo, né, que trabalha com aplicativo, né? Vamos para uma questão que é, né, a partir de organização pessoal e autogestão, né? Hoje, voltando na internet, a gente tem muitas ferramentas, muitas coisas e até a moda antiga, né? Você tem alguma coisa? Que ferramentas você usa assim para Para autogestão, né? Por exemplo, eu sou obrigado, era uma coisa que eu não usava, mas eu comecei a usar o tal do Outlook, porque as agendas dos clientes estão no Outlook. Então eu sou obrigado a usar o Outlook para entrar Nossa. nas agendas deles, eu Sei. enxergar como eu apareço lá. Eu só uso o Outlook para os clientes. Você me ensinou, ele me apresentou Sei. o Trello, né? Que acho que é uma maneira muito gente, bacana. o legal do Trello é que ele é uma ferramenta, ele tem um modo pago ali, mas, por exemplo, eu uso ele gratuito. Eu só uso gratuito. Né? Me atende muito bem. Exato. Né? Então ele ajuda muito. Você tem o próprio Google Calendar para te lembrar a agenda, tudo. É muito bacana. Então, Foi através do Trello que a gente começou a fazer projetos à distância. Foi. Porque ele abriu lá uma página do Trello, me colocava como participante daquele projeto e eu enxergava o que ele já tinha feito e aonde o que eu tinha que entrar com a minha Sim, parte. sim. Né? Então, isso meio que me ajudou. E hoje eu já uso, porque eu tenho vários projetos simultâneos, em velocidades diferentes, então eu consigo dentro do Trello separar projeto, empresa por empresa, cada projeto ali fica Sim. separado. E eu gosto muito do digital, mas eu também sou aquele que, quando eu tenho muita demanda, por exemplo, aquele dia que eu tenho muita demanda, eu gosto do papel também. Eu tô com o meu Trello, mas eu tô com o meu papel. Perfeito. Né? Então, se você, de repente, não é tão digital, gosta. Vai no caderno, o papel. Eu também sou né? muito do caderno Eu e gosto agenda. muito, exato. Agenda Eu gosto de escrita. falar escrevendo. Eu tô perdendo um pouco isso Perfeito. agora, sabe? Mas eu vou pra uma reunião, eu vou com um papel, às vezes um papel branco ali, eu saio com um monte de rabisco. Mas eu falo pro cliente, não, eu fico mais solto Mas fazendo isso. concordo. Né? E eu, por exemplo, eu tenho usado a agenda física, né, para controlar as minhas contas. Sim. Eu prefiro, né? Eu tentei colocar dentro do calendário do Google. Não, no calendário do Google eu deixo ali as minhas atividades que eu tenho que cumprir, horário, emissão de nota fiscal, quando que eu tenho que mandar o esboço do projeto, é no calendário do Google. Mas na agenda física eu mantenho todos os meus controles Sim. de contas a pagar, né? Sim. Já que eu sou uma empresa, eu tenho que ter o departamento de contas Né? a pagar. Outra coisa que eu acho que eu também uso e eu quero falar, bacana, é a agenda do Google. Isso era uma coisa que eu comecei Sim. só na pandemia. Eu fazia tudo no papel, eu tinha todo esse orgulho e Sim. carregava a minha agenda para cima e para baixo. Mas acho que por uma questão de praticidade, que às vezes eu estou com um cliente, falando com ele ali numa reunião, e ele me dá uma ideia de uma nova data, eu já abro o meu celular para ver se aquela data vai casar com algum projeto ou vai atrapalhar. Então, Sim. eu preferi consolidar tudo na agenda do Google. Eu acho que a gente, hoje, continuando no Google, quando você cria uma conta no Google, você já tem um Drive, lá dentro do Drive você já consegue ter tudo ali dentro. Então, Excel, faça uma planilha. Eu lembro que um dos problemas que eu tinha era meu lado administrativo, não o meu lado de gestão, assim, de autogestão financeira, mas meu lado administrativo, eu não lançava. Eu lembro quando o Mauro falava, qual que vai ser seu prolabore? Eram uns valores ridículos, né, Mauro? E aí o dia que eu coloquei numa planilha, foi uma planilha simples. Eu não sou o cara, eu não era um cara que sabia fazer uma planilha assim, que sabia mexer no Excel. Autodesenvolvimento. Mas eu fui fazendo e fui adequando ela aos poucos. E hoje eu uso ainda uma planilha em Excel. Obrigado né? por você dizer em voz alta. Né? Adorei.
Então, são ferramentas gratuitas, né? Mas comece do jeito Ferramenta certo. de controle. Né? De novo, eu gosto sempre dessa frase. Não tem um jeito certo, tem o seu jeito. Exato. O seu jeito você vai fazer. Seja Mais no papel, falsa. seja no Excel, seja num aplicativo, que acho que tem vários aplicativos hoje de E qual que é a gestão importância te que apoiam. você vê no network e como manter a sua reputação? Quem vai trabalhar com freelance tem que, se você é tímido, se você nunca ouviu falar em network, desculpa. Se você vai ser freelance, tem que praticar isso o tempo inteiro. E uma das características lindas do network é que ele acontece sem você fazer força. É num encontro, numa festa de família, é num bate-papo online que você teve com o seu amigo, é rememorando ali com o cliente um projeto que aconteceu. É no enterro. É num enterro. Né? Você falou isso agora, me lembrei de enterro. situações, né? Eu fui tem um amigo meu que ele me indica genial. muito, é o Paulinho. E a mãe dele faleceu, e aí fui lá, né? Pô, dá aquele apoio pra ele, é meu amigo, gosto muito dele, não sei o quê. Aí eu tô lá e ele conversando com o cara, tal, não sei o quê. Aí eu encostei e falou, precisa de marketing, site, automação. Esse é o cara, mano. Aí sabe quantos por dentro você dá aquela risada, tipo, até aqui, meu. Né? Tipo, aí não eu, sai da tudo gente, bom, né? né? Não cortei, falei, tudo bem, legal, outra hora a gente conversa, precisar pegar meu contato. Enfim. Aí eu catei, fui dar uma volta ali, voltei perto dele, ele conversou com outra pessoa. Aí ele catou, o Wagner, que não sei o que, tal. E aí, no final das contas, cara, Wagner, Paulinho, você já me indicou ele, não sei o que, ela sei que eu saí com um cliente fechado pra fazer um site, não sei o que, né. E aí depois, passado um tempo, né, esfriou ali um pouco. Aí eu, Paulinho, nem no enterro da sua mãe você para de me indicar. Ele, a gente trabalha por conta, a gente tá o tempo todo de cabeça ligada, né? Então, pra você ver em qualquer lugar, né? E o que eu costumo dizer é, entenda do seu negócio e saiba quem é o seu cliente. Se você souber isso... Quem é o perfil, você vai saber onde ele tá, né? Então... Vou dar um exemplo, não do enterro, mas numa mesa de boteco. Eu lembro que eu estava com uns amigos... Aí nesse dia eu conheci o pai de um amigo, esse amigo eu conheço há muitos anos, eu conheci o pai dele ali, a gente fez um bate-papo muito legal e eu estava voltando de um intercâmbio e eu tive a oportunidade nessa mesa de falar para os meus amigos, e por acaso estava o pai do nosso amigo ali, o que você quer da vida, Mauro, a partir de agora? Voltei desse intercâmbio, fui fazer lá, agora eu quero trabalhar. E aí eu fui muito claro em dizer, estou interessado em fazer projetos assim, assado, patati, patati, né? Fui desenvolvendo. Passou uma semana, meu telefone toca do pai do meu amigo, não meu amigo, dizendo, Mauro, anota o telefone aí, o nome tal. Vai lá, esse cara é um amigo desde sempre, conversando com ele, ele tem um projeto que é muito parecido com aquilo que você contou pra gente naquele dia do bar. Tá vendo? Fui lá, conversei com ele e é esse projeto que eu virei PJ. Porque eu gostei tanto do projeto que se fosse CLT ele não teria como me pagar, né? O que eu estava buscando de rendimento, mas como CLT foi super viável para ele, foi viável para mim. E você sabe que eu até uma estratégia que eu usava, né? Meu cliente geralmente é o empresário, é o empreendedor, né? É o público que me procura ali. E então, qual que foi o ponto? Então, já entendi quem é meu público. E eu falei, onde que tem muito empreendedor? No Sebrae. Joia. Né? E aí eu lembro que eu comecei a fazer uns cursos lá. E assim, eu fui fazer um curso, sei lá, de administração, porque eu não era bom de administração. Aí eu lembro que eu saí de lá, né, no meio da palestra, né? Aí o palestrante virou e fala, eu trabalhava muito com material impresso na época. Todo bom empresário precisa ter pelo menos um cartão de visita. Joia. Aí sabe que ele me deu um estalo, mas não ficou claro. Eu não estava com a mente aberta ali naquele momento. Aí eu fui num segundo. E aí o cara falou a mesma coisa. E aquilo, sabe, me coçava. Aí quando eu falei, sabe quando você começa a clarear? Aí eu fui num de marketing. Eu trabalhava com marketing, eu não precisava daquele curso. Aí, lógico que sempre é bom, né? É uma visão diferente. Tem um a mais que você aprende. Tal. Mas aí eu catei primeiro que ele falava e eu questionava. Então eu fui mostrando pro pessoal que eu entendia daquilo. Você entendia do assunto. Né? Mas beleza. E aí, quando ele falou a mesma frase que os outros falaram todo empresário tem que ter pelo menos um cartão de visita. Eu falei, e quem fechar cartão de visita comigo hoje vai ter 10% de desconto. A galera começou a rir e falou, vocês estão rindo? Olha a oportunidade que ele tem. Quem aqui tem cartão e não vai aproveitar? Ali eu fechei cliente. Isso é muito bacana. Sabe? Muito legal, e aí ali eu legal, falei, eu tenho cliente aqui. E eu ia para os treinamentos do Sebrae
E hoje, o Sebrae é muito assim, né? Quando você tá vendo lá, então eles fazem uns facilitadores, né? Você tá lá, eles não abrem muito pra conversa, pra network. Isso é uma falha, eu acho, né? Mas aí eu sempre, o que eu faço? Eu fico esperando. Uma estratégia que eu criei no Sebrae eu tô em algum assunto X, e aí eu faço uma pergunta, às vezes eu nem quero saber aquela pergunta, sabe? Mas hoje o meu trabalho Pra se apresentar, né? Exato. Meu trabalho hoje é algo que é muito fácil de venda. Então, eu pergunto, sei lá, eles estão falando lá, eu falo, mas ó, isso aqui, tudo bom? Eu sou o Wagner, eu trabalho, e eu só mudo a forma de falar, inserindo empresas no meio digital, com uma forma de tráfego e tal. Aí eu faço a pergunta. Eu não quero nem saber daquela pergunta, Mauro. Mas eu faço nesse formato, porque quando eu saio de lá, eu te juro, não tem uma vez que eu não dou pelo menos 10 cartões. Bacana. Você falou do Sebrae, né? Eu quero trazer uma experiência com as associações de classe, né? Acho que é isso um pouco que o Sebrae também cumpre com a gente. Eu dando aula, por exemplo, numa faculdade, eu já fui abordado pelos alunos. Pô, a empresa está precisando de alguém como você para fazer um projeto lá. Eu dou aula em um sindicato de transporte, associações de contabilidade ligadas ao cenário da logística, então, comércio. E é interessante que eu estou ali, não necessariamente pela grana, claro que eu vou ganhar para estar ali, mas o meu objetivo é me expressar ali e, quem sabe, contagiar alguém que está ali sentado que possa ter interesse no meu projeto, né? Acho que a gente está aqui fazendo o podcast e a gente falando do nosso dia a dia, das nossas experiências, provavelmente vai tocar em alguém que vai, poxa, eu gostaria de um projeto com o Mauro, eu gostaria de um projeto com o Wagner. Quero um projeto com os dois. Lembrando que a gente tem um projeto que é o Bit Business, né? Bit Business. Então, só para vocês saberem, eu preciso de marketing, preciso de melhorar o meu administrativo, eu preciso pensar em procedimento, treinamento para minha equipe, custos. A gente faz todo esse trabalho, automação, criação de site. Então vamos fazer network. A gente quer achar a batida perfeita para montar o teu negócio, né? Qual o teu ritmo para esse negócio fluir dentro do teu projeto. Já puxando isso, Mauro, e dicas assim para manter a constância e o equilíbrio assim, na hora de... A gente comentou ali que tem que vencer esse momento de ansiedade, né? Eu já, anos e anos depois, um depoimento assim, bem pessoal mesmo. Quando chega a pandemia, que tem aquela história da gente trabalhar de casa, ficar muito dentro de casa, não me afetou tanto porque eu já tinha essa rotina, né? Mas por momentos programados eu saía para fazer os meus projetos presenciais. Quando fiquem dentro de casa, não, né? Eu já gostava do maquinário, de usar um Zoom, por exemplo, isso já estava mais habilitado para mim. Mas o que eu tive que aprender no caminho era estar sempre pronto para mudar. Eu acho que quando a gente trabalha por conta, o freelance, você não tem um único estilo que você vai praticar, por exemplo, dentro de uma empresa. Durante 15 anos eu trabalho ali. Não. A sua empresa, que é você, muda com o seu mercado. E você sabe que tem uma frase que se usa muito, né? Inteiro. Que se há mais de 10 anos você presta o mesmo serviço, a sua empresa é a próxima que vai falir. Interessante. Então, tá sempre se atualizando, né? Eu vou te é o exemplo eu não vai nem muito longe. O material gráfico, né? Hoje é tudo tão digitalizado que sim, existem gráficos, se usa ainda, a gente ainda faz o cartão de visita, né? Mas como que eu me reinvento ali? Eu sou uma gráfica, no meu caso é diferente, né? Eu preferi deixar o impresso de lado, para mim já não era mais viável, mas eu sou totalmente digital, isso já era algo de mim, né? O Mauro, já falamos em outros episódios, a gente já andou ali pelo metaverso, hoje em dia se fala muito de IA, então a gente trabalha muito com IA, automação, então a gente está sempre ligado no que é de novo. Exatamente, eu acho que isso é um bate-bola que a gente sempre teve desde o primeiro dia. As minhas novidades eu levo para ele e vice-versa. Eu gosto de falar isso em voz alta. A primeira pessoa que me mostrou um chat GPT foi ele. Né? Então, não acredito, Wagner, que faz isso. Ó, me dá um exemplo. Eu lembro que eu tenho um parceiro, um grande amigo, acho que você conheceu o André, o pessoal da HackerSec, é o pessoal que trabalha com ele. Sim, lembro. Grande abraço para ele. E eu lembro que o André um dia me chamou assim, falou, Wagner, ninguém sabe disso ainda. Você consegue entrar numa live? Eu não entrei. Aí entrei ali, começou ele, bateu o papo, olha esse site. Ainda é de graça, eu não sei como vai ser amanhã. Ninguém conhecia, né? Como ele trabalha com segurança, ele estava à frente. Aí só acessava quem recebia. No máximo, semana que vem a galera tá falando. Então eu já comecei ali, ele falando,
ele, né, Eu lembro disso. cria uma programação para fazer isso aqui, nananana, né? E ainda era muito falho ainda, mas eu falei, uau. Aí eu falei, Mauro, vem ver isso Vem aqui. cá, a gente conectou, né? ele mostrou pra mim Né? aqui. Eu acho que, né, agora mudando um pouco mais, falando sobre o equilíbrio, eu tenho visto muito pessoal falar sobre o lance, né? A gente, trabalhando como freelancer, a gente bebe muito da água da indicação, Joia. né? E eu acho que ela é muito... Eu acho que ela é a melhor que existe. É o melhor marketing Tá? que nós Vamos vamos falar, ter, é um né? gatilho. Acho que a gente... Vamos se programar para falar sobre gatilhos mentais No logo próximo mais. episódio. Mas um gatilho muito importante é a indicação, né? Quando alguém fala de você, ó, faz serviço com o Mauro, porque o Mauro vai te ajudar, você já chega mais confiante. Eu acho, né? eu acho que é uma coisa bacana de falar que tem um princípio do treinamento de varejistas, né, que eu já fiz, tem um princípio lá que diz o seguinte: um grande varejista tem lá o seu mérito de preço, de variedade de produtos, mas um pequeno varejo, um pequeno negócio, ele tem o mérito do bom atendimento. Sim. Né? Não, eu acho que um freelance consegue personalizar isso. Sim. Só que uma coisa que eu ia falar também é assim, a gente não depender somente, que a gente fala que é da captação passiva, sabe? Vamos para uma ativa, então vamos trabalhar um Google, vamos trabalhar um posicionamento numa rede social, né? Vamos fazer pra cima. vídeos para se prontificar, Exato. dizer quais são as nossas habilidades. Quando a gente fala, né, de estar sempre atento, e é isso também, né? Volta naquilo onde meu público tá, né? Então, vou lá também. vou lá também, vamos eu captar, tava vamos em tentando- eventos, vamos em feiras. Agora se passou, mas a gente passou por uma fase que era muito lance dos pitches. Lembra? A gente ia Pitches, muito. A gente chegou a fazer umas Nossa, e reuniões. é sensacional Você isso. tem lá um tempo para ir lá na frente daquele grupo de freelancers ou de projetos. Vai lá, você tem lá 1 minuto para se apresentar, né? Frisando no network, eu acho que você fala muito disso, né? Entrei no elevador. Tá vendo esse cara aqui ó, do meu lado? Ele é o CEO de uma Corporation. empresa, uma corporação que vai... Nossa, que Poderia mudar a tua Poderia vida. mudar a minha como vida. profissional, né? esteja preparado. E ele né? apertou o 16º andar. Você Então tem você até tem lá ali, ó, para falar isso, a sua Para apresentação. convencer ele, para falar como que você vai fazer isso. Né? Eu acho que também está sempre preparado ali. Volto a dizer lá no meu amigo do Paulinho, que no enterro da mãe dele. Então, o empreendedor bom é aquele cara que tá toda hora com sangue nos olhos, sabe assim? Eu acho que essa naturalidade da gente ser, e aí acho que é o bacana, o lado positivo de você ser freelancer é você trabalhar com um propósito. Você não faz qualquer coisa. Sim. Você provavelmente vai trabalhar com uma coisa que você tem habilidade. E eu você acho que é um gosta. ponto, Mauro, de até que eu falo pro pessoal, gente, trabalhar por conta, o emocional da gente, eu falo que eu costumava dizer que eu tinha TPM uma vez por mês. Você lembra disso que eu falava isso? Não. Falava muito. Então, porque a gente, assim, gente, tem hora que a gente não tá com aquela vibe. Tem hora que tá bom, né? tem hora que nem tanto. E então, de repente, Mas isso... a conta fecha no positivo, eu acho. Exato. Então, tô num momento mais... Assim, o que eu faço? Vai com um amigo, vai conversar, procura um coach bom pra caramba, como o Mauro, né? Busca estratégias que vai, né, que vai no meio de um pessoal bacana. E eu acho que é algo que é sempre muito importante, que se fala muito, né? Quero ter sucesso trabalhando como freelancer ou autônomo, esteja ao lado de quem tá com a mesma pegada que você, sabe? E é interessante descobrir que quando você entra nessa cena, você vai deparar com muitas pessoas que estão com essa mesma vibe, com esse mesmo ritmo. Então, você não está sozinho ou sozinha, né? Acho que é muito importante a gente falar. E acho que para a gente fechar, né, essa história do que pode trazer equilíbrio, a gente falou de sempre se estar pronto para mudar, né? A gente sempre ser uma metamorfose ali ambulante, é justamente ter controles, você achar maneiras de controlar. Porque quando você está no CLT, estão controlando por você. Quando você vai ser o dono do seu próprio negócio, o próprio projeto, o controle é teu. Então você a responsabilidade é sua. Agora você falou isso me Maturidade, veio uma coisa na mente, maturidade. A Ju, ela fala muito pra mim isso, né? Assim, que ela não... Por exemplo, a gente falou isso no off aqui, que, né, ser empreendedor não é pra qualquer um, né? Todo mundo tem a possibilidade, todo mundo pode, né? Mas não é pra qualquer um. E uma coisa que a Ju sempre pontuou pra mim, falou, eu não presto pra trabalhar por conta, porque se eu não tivesse assim, uma obrigação ali de fazer algo, eu ia ficar deixando para depois, eu ia procrastinar, né?
E então Quando a gente trabalha por conta, isso não deve acontecer. Sim. Você pode, claro, no momento você não está tão bom assim, Sim. paciência, A gente relaxa. tem a flexibilidade. É. Só que. Não é bom ter que isso seja todo Exato, dia. né? Senão você vai ficar Mauro, focado demais. então, até para fechar, para você, esse lance de freelancer, autônomo, trabalhar por conta, é uma fantasia? É uma realidade? Eu acho que é uma realidade e vou dizer por quê. A gente tem vários processos de trabalho que estão rolando, desde trabalhar com entrega de iFood, por exemplo, em que você, com uma bicicleta, você faz ali a tua renda. A gente vai discutir se é boa ou não é. Não é o momento aqui. Mas de ter um Uber, de você trabalhar com Uber, a facilidade de você abrir uma microempresa. Acho que hoje o cenário fomenta ideias assim. Um exemplo, nosso amigo Ed, né? Ele trabalha com cabelo e maquiagem. Ele se aproximou de um salão de beleza, muito bacana o projeto da dona, que todo mundo que trabalha no salão, são 22 pessoas, tirando ela, que é a dona, né? Todo mundo que está ali no salão é um PJ. Todo mundo ali é microempreendedor. Então, as 5 ou 6 manicures têm o seu PJ, os 3 cabeleireiros, a menina da estética, a menina da massagem, a maquiadora como ele ali também. Todo mundo é um CNPJ que se junta ao redor de um empreendedor, isso é muito legal. Se você não tem, acha que não tenho a veia do empreendedor, então ache um empreendedor para chamar de seu. Né? Acho que é muito importante. E valoriza o suor que é ser um empreendedor nesse país. Então, Mauro, fica aquela pergunta. E para você, é fantasia ou é realidade? Eu tenho que responder. Vou. Tá certo. Não, então, eu acredito, é realidade, é a nossa realidade. É a nossa realidade. Não é? Foi fantasioso, talvez em algum momento, mas hoje é real mesmo. Sim, eu acho que é a nossa realidade. Eu acho que uma hora eu falo uma frase que cabe muito, que é falar em voz alta, né? Então, as pessoas precisam saber disso. Um ponto para mim que foi, né, quando eu virei a chavinha do freelancer, que hoje eu sou freelancer, mas eu sou dono de uma empresa também, né? Eu tinha muita dificuldade, Mauro, eu acho que vai lembrar disso, eu tinha muita dificuldade de falar a minha agência. Então, gente, se valorize, né? Absorve isso e lembra. Eu falava muito, lembra, Mauro? Eu falava no meu espaço. Eu não tinha a minha agência. E sim, gente, eu atendia, né, atendo muitos clientes legais, muitas coisas. Contas, né, muito interessantes. Muito né, já contamos algumas histórias muitas aqui. Contas maduras. Exato. Então, eu acho que é realidade. Tem que acreditar em você mesmo. Acredita em você mesmo. Se planeja. Planejamento é tudo. E se puder encaixar sessões de coaching e terapia, exato, aí a conta fecha que uma beleza. Sim. Aí você vai poder viver, aí ter essa sensação de propósito. E outra coisa que acho que é bacana falar. Você é CLT, tem esse desejo no futuro, planeje essa mudança. Não vire a chave de uma hora para outra, senão você vai se bagunçar todo. Então, ache o que você quer, faça esse tratamento, esse projeto em paralelo e programe essa mudança de chave. Né? Os nossos casos aqui foram meio de última hora, né? Porque as nossas experiências nos levaram a isso. Mas se você tem essa oportunidade de planejar, é o que eu te aconselho, para ser menos traumático. Fechou? Temos um encontro. Tivemos mais um uma encontro. vez. Que bacana, viu? Obrigado, pessoal, por essa presença. Eu estou falando, acho que esse assunto aqui eu quero dedicar para o meu sobrinho Daniel, que está com um projeto dele lá, que ele quer fazer dele mesmo. E ele, outro dia, eu achei muito bacana que ele me falou que, poxa, tio, tudo que você está falando lá casa direto com o que eu estou vivendo. Olha que legal. Eu acho que esse assunto vai casar mais ainda, Daniel. Bacana. Abraço para você, viu? Grande abraço, gente. Quer falar, compartilha aí com o pessoal. Dá uma força aí, vamos. Joia. Obrigado aí por todo mundo que está comentando. No WhatsApp que a gente recebe ali, dos amigos. E, pessoal, vamos lá, participa do Shazam. Né? Isso, deixa o Shazam de hoje aí para aqui no nosso nossos comentários. Exato. E lembrar do nosso Instagram, tá? Cafeína Criativa Cast. Semanalmente, toda quinta-feira a gente está publicando esses episódios. Vocês podem pegar o link direto por lá também. Fechou? Grande abraço, gente. Uma boa semana. Meu rei, mais Tamo uma junto. vez. E obrigado aí à agência Nous por nos receber aqui no estúdio. Obrigado. É isso aí. Até a próxima, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.